O texto da palavra de Deus nos diz assim: Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, saímos para continuar a viagem, todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhando-os na praia, oramos. Despedimos-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos os receberam com alegria. Vamos orar mais uma vez? Pedindo a Deus graça, misericórdia, para compreendermos o que esse texto tem a nos dizer nessa manhã. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por essa oportunidade de adorar o Senhor, cultuar o Senhor, cantar cânticos, ouvir a Tua palavra. E, Senhor, queremos Te pedir nesse momento que o Senhor nos abençoe, que o Senhor capacita a cada um de nós, ó Pai, a compreender a Tua palavra. O Senhor capacita a mim, servo do Senhor, a falar aos meus irmãos, mas que o Senhor também capacita a cada um deles a estar, Senhor, com seus ouvidos, olhos, mentes atentos à Tua palavra. Socorre a cada um de nós, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste mundo nós vivemos a expectativa de dias melhores. Essa esperança, inclusive, inspira poetas e compositores ao longo da história. A gente tem até aquela música, Dias Melhores para Sempre. Eu não sou um bom cantor, como você já viu aqui, né? Mas nem sempre a realidade corresponde a essas expectativas que a gente tem. Em um mundo marcado pela queda, as aflições elas fazem parte da experiência humana. Muitas vezes nós fazemos planos, alimentamos nossos sonhos e imaginamos como será o futuro. E bem sei que ninguém imagina o seu futuro passando por sofrimento. Nós sempre pensamos num futuro melhor, num futuro em que as coisas serão mais fáceis ou melhores para nós. No entanto, nós somos surpreendidos por circunstâncias que fogem ao nosso controle. Muitas vezes nós passamos por doenças, perdas, decepções, dificuldades que alteram completamente o rumo dos nossos planos ou aquilo que a gente imaginava para a nossa vida. Não somente para nós, mas na vida daqueles que nós amamos também. Diante dessa realidade, surge uma pergunta que nós devemos fazer. Como nós devemos agir em meio ao sofrimento? Como nós
devemos agir quando obedecer a Deus nos leva ao sofrimento. É exatamente essa questão que nós encontramos aqui em Atos 21, dos versos 1 a 17. Paulo está indo para Jerusalém e sabe que ir para Jerusalém não representa sucesso para ele. Não representa um conforto, não representa conhecimento ou reconhecimento. Pelo contrário, ele sabe que quando ele chegar lá, o que o aguarda são prisões e tribulações. Ainda assim, Paulo continua essa jornada. Paulo entendeu que obedecer a Deus é mais importante do que evitar o sofrimento. O contexto desse texto que nós lemos aqui de Atos de 21, de 1 a 17, dá continuidade a uma firme convicção de Paulo de que ele deveria ir para Jerusalém. E essa não é apenas uma descrição de uma viagem missionária, mas é a narrativa de um homem que caminha para cumprir a vontade de Deus, mesmo sabendo que essa vontade conduziria a um sofrimento. E Lucas constrói essa narrativa de forma intencional. O que Lucas quer mostrar para nós é que Paulo segue os mesmos passos do nosso Senhor Jesus. Assim como Jesus caminhou resolutamente para Jerusalém, sabendo que lá o que o aguardava era prisão, sofrimento e a própria cruz, Paulo vai para a mesma cidade, consciente que enfrentará algemas e tribulações. Esse paralelo que Lucas quer mostrar aqui para nós não tem a intenção de equiparar Paulo a Cristo, falando que eles são iguais, mas quer mostrar para nós que o verdadeiro discípulo de Cristo segue o caminho do seu mestre, mesmo em meio ao sofrimento. Quem foi chamado por Cristo foi chamado a obedecer a Deus, mesmo quando a obediência significa sofrer. Na verdade, Atos 21 é o cumprimento do que Paulo havia dito em Atos, capítulo de número 20, versos 22 a 24, quando Paulo está diante dos presbíteros de Éfeso. Abra aí na sua Bíblia, Atos 20, 22 a 24. Olha o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso. Ele diz o seguinte: E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aquilo que o Espírito havia anunciado para Paulo começa a se cumprir. E a cada cidade que Paulo vai passando, Paulo recebe novas confirmações de que prisões e tribulações estão por vir. Ainda assim, continua prosseguindo. É justamente, meus irmãos, que nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas uma história de Paulo e passa a confrontar a cada um de nós. É fácil falar sobre a vontade de Deus quando a vontade de Deus está nos conduzindo em caminhos de alegria, em caminhos de felicidade, prosperidade, de portas abertas. É fácil falar sobre a vontade de Deus quando tudo está bem. Mas quando a vontade de Deus passa pela dor? E quando obedecer significa sofrer? Como é que o discípulo ele deve responder a isso? É sobre isso que Lucas deseja nos ensinar aqui em Atos. Por isso eu convido os irmãos a meditarmos agora no seguinte tema: quando a vontade de Deus passa pelo sofrimento. Quando a vontade de Deus passa pelo sofrimento. Lucas nos mostra nesses versos que o verdadeiro discípulo ele permanece firme na vontade de Deus, mesmo quando enfrenta essas lutas. Mas por que isso acontece? Lucas vai apresentar para nós 3 razões porque o verdadeiro discípulo permanece firme na vontade de Deus em meio ao sofrimento. A primeira razão que Lucas vai colocar para nós aqui em Atos é que Deus conduz os seus servos em cada passo. Deus conduz os seus servos em cada passo. E isso está nos versos 1 até o verso 6. À primeira vista, quando nós vamos ler aqui o verso 1 até o verso 6, parece que Lucas registrou apenas um diário de viagem. Lucas ele registra cidades, portos, embarcações e vai falando sobre Cós, sobre Rhodes, Pátara, Tiro e Ptolomaida. No entanto, esses detalhes eles não são desnecessários no texto.
Eles mostram que Deus estava conduzindo Paulo em cada etapa da sua caminhada. Cada parte, cada parada, cada lugar que Paulo estava, correspondia ao cuidado de Deus na vida dele. A gente tem que entender que Paulo ele não estava viajando por iniciativa própria aqui. Ele estava respondendo ao chamado de Deus. Lucas já havia informado que Paulo seguia para Jerusalém, impelido pelo Espírito Santo. Você vê isso em Atos 20 e 22. Agora, em Atos 21, nós vemos esse propósito se desenrolando passo a passo. Cada porto, cada parada e cada encontro faz parte da providência de Deus. E Lucas descreve aqui minuciosamente esse caminho percorrido, mostrando que Deus não governa, meus irmãos, apenas os grandes acontecimentos da nossa vida, mas Deus também governa cada um dos detalhes da nossa jornada. O versículo 4 aqui causa uma estranheza para a gente, porque o texto diz que Paulo deveria ir para Jerusalém e ele estava indo impelido pelo Espírito Santo. Mas quando nós vamos no verso 4, o verso 4 nos afirma que, movidos pelo Espírito Santo, os irmãos recomendavam para Paulo para ele não ir para Jerusalém. Como é que isso pode acontecer? Paulo é impelido pelo Espírito Santo a ir, mas o Espírito Santo chama os irmãos a falar para Paulo que ele não deve ir. A melhor compreensão é que o Espírito Santo revelou aos discípulos o que ia acontecer com Paulo lá em Jerusalém. E eles, pelo amor que eles tinham ao apóstolo, eles concluíram que ele não deveria seguir. A ideia é que o Espírito ele revelava aquilo que aconteceria, e a recomendação partia da preocupação dos próprios discípulos. O Espírito Santo revelou aos irmãos o que ia acontecer, e os discípulos, por amor a Paulo, diziam para Paulo: não vai para Jerusalém. O que vai acontecer ali não é bom. E isso explica porque Paulo ele continua a sua viagem sem estar desobedecendo o Espírito Santo. Ele compreendia que o sofrimento fazia parte do plano de Deus para a sua vida. Desde o chamado de Paulo, Cristo disse que ele deveria sofrer pelo nome dele. Além disso, meus irmãos, Deus fortalece os seus servos por meio da comunhão do seu povo. A despedida em Tiro é uma cena emocionante, assim como foi a despedida dos presbíteros de Éfeso. Homens, mulheres e crianças acompanham Paulo até a praia e todos se ajoelham juntos para orar. Antes de enfrentar a prisão e as dificuldades em Jerusalém, Deus fortalece Paulo por meio da igreja. Há um contraste aqui bonito nessa passagem. Os irmãos desejavam que Paulo não fosse para Jerusalém. Eles queriam preservar Paulo do sofrimento. Contudo, mesmo eles não concordando com a decisão, eles continuam amando Paulo, orando por ele, caminhando ao seu lado. Isso revela que o Deus que conduz seus servos não apenas os conduz quando a gente sabe o porquê das coisas. Ele conduz através das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas também através da comunhão e do cuidado do povo de Deus. Assim, meus irmãos, também acontece conosco. Raramente Deus nos mostra o motivo do nosso sofrimento ou todo o caminho do sofrimento de uma vez. Normalmente, Ele conduz passo a passo. Há momentos em que não entendemos por que determinada porta se abriu ou por que outra se fechou. Por que determinadas dificuldades surgem ou por que nós fomos levados a enfrentar certas provações. No entanto, assim como Paulo, nós somos chamados a confiar num Deus que dirige a nossa vida, que dirige cada etapa da nossa caminhada. A providência de Deus, meus irmãos, não se manifesta apenas nos momentos de alegria. Ele se manifesta também no meio do sofrimento, no meio da dificuldade. Nenhum discípulo está fora do controle do Senhor. Nada do que acontece na nossa vida está distante do controle do Senhor. Mas Lucas vai nos dar aqui uma segunda razão pela qual o verdadeiro discípulo permanece firme na vontade de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento,
é que a obediência vale mais do que a nossa segurança. A obediência vale mais do que a nossa segurança. Isso está nos versos de 7 a 13. Quando Paulo chega a Cesareia, Paulo ele é recebido na casa de um homem, para nós, interessante. Ele é recebido na casa de Filipe. Filipe é o evangelista e um personagem muito conhecido no livro de Atos. Filipe foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir a igreja. Está lá em Atos 6, verso 5. E após essa perseguição, após a perseguição iniciada com a morte de Estevão, que era companheiro de Filipe, Filipe foi disperso de Jerusalém, levando o evangelho a Samaria e depois estabelecendo a sua casa em Cesareia, como nós vemos aqui em Atos. É interessante perceber que essa é a primeira e a única vez que Paulo se encontra com um daqueles diáconos que nós lemos ali. Alguns anos antes, Saulo tinha matado seu amigo e disperso a igreja por meio da perseguição. Agora Paulo é recebido na casa de Filipe. Lucas não faz qualquer comentário sobre esse encontro entre essas duas pessoas, mas é um belo testemunho do poder transformador do evangelho. A graça de Deus não somente transformou Saulo em Paulo, embora ele tivesse os dois nomes, mas também uniu em comunhão homens que no passado estavam de lados opostos da história. Homens que eram inimigos agora estão juntos na mesma casa. E é nesse ambiente de hospitalidade e comunhão que Deus envia um profeta chamado Ágabo, para confirmar mais uma vez que o que esperava Paulo era prisões e sofrimentos. Ágabo chega na casa de Filipe, toma o cinto de Paulo, amarra seus próprios pés e mãos e diz: assim os judeus farão ao dono deste cinto em Jerusalém. Essa profecia não tinha como objetivo aqui de convencer Paulo a não ir para Jerusalém, mas confirmar aquilo que o Espírito Santo vinha falando para Paulo desde Atos 20. E diante dessa revelação, a reação dos irmãos é completamente compreensível. Eles amavam Paulo e por isso eles tentam protegê-lo. E Lucas registra que Lucas até se inclui nisso, dizendo: nós e os daquele lugar pedimos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Humanamente, o conselho fazia sentido, eles sabiam que Paulo seria preso. E eles queriam impedir que Paulo continuasse essa jornada. Meus irmãos, não é falta de amor ou incredulidade. Era uma expressão do cuidado e da preocupação que os irmãos tinham com ele. Mas é justamente nesse momento que nós vemos a grande diferença entre um discípulo e entre aquele que não crê em Cristo Jesus. Paulo, ele responde aos irmãos de forma relutante, no verso de número 13 do Atos 21. Ele diz o seguinte: o que vocês estão fazendo, chorando e partindo meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo não é um louco. Ele não é indiferente à dor. Na pregação que nós teremos à noite, nós vamos ver que Paulo tinha medo. Paulo tinha medo. Mas ele diz que as lágrimas dos irmãos estavam partindo do seu coração. Ele também amava aqueles irmãos e sentiu o peso daquela despedida. Mas havia algo melhor e maior do que o seu desejo de permanecer seguro. O desejo dele era completar a vontade do Senhor, mesmo quando essa vontade encaminha ao sofrimento. Muitas vezes nós queremos abreviar o nosso sofrimento ou o sofrimento daqueles que nós amamos, procurando caminhos que parecem mais seguros, mais fáceis e menos dolorosos. Humanamente falando, meus irmãos, isso é compreensível. Foi exatamente isso que os irmãos fizeram com Paulo aqui. Eles o amavam e queriam poupá-lo da dor.
Entretanto, quando nós compreendemos que obedecer à vontade de Deus é mais importante do que preservar o nosso conforto e aquilo que às vezes nós achamos que será melhor para nós, nós precisamos compreender que Deus ele tem propósito até mesmo no sofrimento. Parecemos firmes, nós permanecemos firmes, mesmo quando o caminho é difícil, porque nós sabemos que Deus tem um propósito em cada uma das coisas que nós passamos. O caminho que o discípulo escolhe não é o caminho mais fácil, mas o caminho que é a vontade de Deus. Sabendo que o Senhor continua cuidando de cada passo na nossa jornada. Mas Lucas vai nos dar uma terceira razão pelo qual o verdadeiro discípulo permanece firme na vontade de Deus, mesmo quando o sofrimento chega a ele. É que através do sofrimento a igreja aprende a descansar na vontade de Deus. A igreja aprende a descansar na vontade de Deus. Está nos versos de 14 a 17. Depois de ouvir essa profecia de Ágabo, que falava sobre o sofrimento, sobre o que Paulo estava determinado a fazer em Jerusalém, ali, Deus estava fazendo através de Paulo, e Paulo determinado a ir a Jerusalém, os irmãos chegam a uma conclusão no verso 14. Olha o que eles dizem no verso 14. Verso 14 eles dizem: faça-se a vontade do Senhor. Essa frase, embora curta, revela uma profunda maturidade espiritual, meus irmãos. Dizer faça-se a vontade do Senhor, não importando o que será, é algo que só pode ser dito de coração quando nós compreendemos que Deus tem o melhor para nós, mesmo em meio ao sofrimento. Essa frase mostra para nós que os irmãos aprenderam que a vontade de Deus era maior do que aqueles sentimentos e aquilo que eles tinham. É importante relembrar que a reação dos irmãos não é uma reação de falta de amor, tipo como se eles dissessem assim: já que Paulo não nos escuta mesmo, seja feita a vontade do Senhor. Mas é a ideia de irmãos que não queriam perder Paulo, não queriam ver Paulo sofrer, mas sabiam que Deus tem o melhor para os seus. E esse texto nos apresenta mais uma vez uma realidade importante. Às vezes, amar alguém não significa ficar tentando livrá-lo de todas as dificuldades. Às vezes, amar significa confiar que Deus é capaz de conduzir cada um daqueles que nós amamos por caminhos que nós não escolheríamos. A grande luta daqueles irmãos não era contra Paulo, mas contra o próprio desejo de controlar aquilo que Deus havia determinado. Eles sabiam que Jerusalém representava um perigo, mas eles precisavam aprender que Deus estava no controle. Por isso, a frase faça-se a vontade do Senhor não é essa declaração de conformismo. É uma submissão à vontade de Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Lucas mostra que depois disso, Paulo segue a sua viagem acompanhados pelos irmãos. Eles não abandonaram Paulo. Eles continuaram com Paulo até ele chegar em Jerusalém. E esse detalhe é muito significativo, porque a igreja pode não compreender todos os caminhos de Deus, pode até desejar que as coisas sejam diferentes, mas ela é chamada a permanecer unida quando reconhece que Deus está conduzindo seus servos. A igreja, ela demonstra a sua maturidade espiritual, mesmo sofrendo por aqueles que ama, quando se submete à vontade de Deus, e ela pode dizer: faça-se a vontade do Senhor. Qual a aplicação que nós temos? Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós temos e que nós passamos como igreja é quando o sofrimento alcança um dos nossos membros. Quando uma dor
profunda chega à vida de um irmão ou de uma irmã, muitas vezes nós percebemos que nossas palavras são insuficientes diante daquilo que eles estão enfrentando. Há cerca de 2 anos, nós fomos profundamente impactados pela morte do nosso irmão Eduardo. E naquele momento nós não tínhamos palavras para confortar a Lorena e seu filho. Também nós temos caminhado com o Cássio, com a Priscila, em dias difíceis para eles e para nós, marcados por lutas e desafios. Nestes momentos, nem sempre nós sabemos como agir ou o que falar, mas Atos 21 nos lembra de uma verdade preciosa. A presença da igreja é um instrumento indispensável na vida daqueles que sofrem. Assim como os irmãos caminharam com Paulo, oraram por ele e permaneceram ao seu lado, também nós somos chamados a caminhar juntos com aqueles que sofrem, carregando as dores uns dos outros. E há algo que nós precisamos lembrar: o sofrimento dos nossos irmãos nunca é em vão ou sem propósito nas mãos de Deus. Não porque a dor seja pequena ou porque seja fácil enfrentá-la. Em uma visita com a Priscila, eu perguntei se ela estava bem. E ela falou assim: eu estou. Aí eu falei: Priscila, eu sei que nesses momentos nem sempre a gente fica bem. Ela falou assim: sim, Rafael, tem momentos que a gente está bem, tem momentos de tristeza, tem momentos de preocupação, mas eu sei na mão de quem eu estou. Eu sei que Deus tem me conduzido em cada uma dessas coisas. Nem sempre nós vamos entender o porquê Deus faz as coisas. Muitas vezes aqueles que sofrem nos ensinam uma das maiores lições de fé: confiar nos caminhos do Senhor quando não compreendemos os seus planos. Por isso, diante das dificuldades e dos sofrimentos, a igreja aprende a olhar para Deus e dizer com humildade e confiança: faça-se a vontade do Senhor. Que Deus continue a nos conduzir, a conduzir aqueles que estão no nosso meio, que têm passado por sofrimento, a conduzir a cada um de nós nos caminhos dele e no amor que ele tem por nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós reconhecemos através da tua palavra que o Senhor tem caminhos mais elevados do que nós podemos pensar ou imaginar, Senhor. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o Senhor chama aqueles que estão no nosso meio e a nós mesmos ao sofrimento, às dificuldades, a coisas, ó Pai, que nós não podemos compreender plenamente. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor também levantou aqueles que te amam para ser refrigério da alma daqueles que sofrem, ó Pai. Nos ensina a ser igreja que ama, Senhor, a cada um dos membros dela, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a colocar-nos de joelho, a amar, Senhor, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Mas principalmente, Senhor, queremos colocar a vida da Priscila e do Cássio nas tuas mãos, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que eles têm passado por dificuldades, mas que essas dificuldades não estão fora do teu controle, Senhor. Senhor, se for pela nossa própria vontade, nós queríamos que esses irmãos não passassem por sofrimentos. Mas sabemos que o Senhor tem propósito. E o Senhor cuidará de cada um deles. Socorre, Senhor, aqueles que estão em hospitais, Senhor, aqueles que têm sofrido. Mas nos ensina, Senhor, a reconhecer o teu cuidado, mesmo em meio ao sofrimento. Que o teu louvor, a tua glória, esteja sobre nós nesta manhã e para todo sempre. Amém. Fiquem de pé.